Glória a Deus. Vamos lá? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 12, versículo 20, que diz assim, palavras de Jesus Cristo: mas Deus lhe disse, louco, outra versão, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Senhor nosso Deus e Pai, precisamos das tuas palavras para as nossas almas, para as nossas vidas. Precisamos delas porque são elas que fazem diferenças profundas em nós. Traga as tuas palavras, fala conosco segundo o teu propósito, fala que os teus servos ouvem. Aqui estamos, Senhor, nada mais, nada menos que as palavras do Senhor, em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém, tome assento. Glória a Jesus Cristo. Qual que é o tema da campanha? Mais uma vez. Glória a Deus. Irmã Aline Santos, desde Portugal, minha filhinha, Deus te abençoe. Aprendendo a cuidar da minha alma. Nesta noite eu quero falar sobre o tema, o Senhor nos dando as direções, o subtema, né? Dentro do tema, cuide de sua alma em primeiro lugar. Qual que é o tema? Alma em primeiro lugar. Fala isso para alguém que está próximo de você. Glória a Deus. Rony, Deus te abençoe desde Lisboa. Irmãos, o que Jesus está falando ou tentando, e eu digo tentando não por causa de Jesus, mas por causa dos ouvintes, tentando explicar, preste atenção por favor. O que Jesus está tentando aqui explicar para aquele povo, porque esse pessoal chega para ele, no meio da multidão, e fala algo que parece descabido, pelo menos no meu ponto de vista, né? E diz assim, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Sabe, a gente está ali tratando de coisas importantíssimas. Quem está ali é o Messias, ele é aquele que veio trazer a salvação eterna, e o camarada está preocupado com a briga na família. E aí Jesus vai trazer, entre outras, ele vai trazer para aquele e para a multidão que estava seguindo, o que era mais importante. Mais importante não é ficar brigando por causa de dinheiro, por causa de riquezas. Bem-aventurado não é quem é rico, cheio de propriedades na terra, primeiro, mas quem é rico para com Deus. Diz a parábola, ele diz no versículo 21, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele não está condenando aqui as coisas que alguém pudesse pensar que Jesus estaria condenando, né? Porque esse homem aqui, ele vai contar a parábola assim: a herdade de um rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então, ele não está condenando a preocupação desse rico. Esse rico está certo, no sentido de, se tem muito, tem que recolher, tem que administrar. Administrar faz parte daquilo que Deus nos ensina. Lá em Lucas, no capítulo 14, daqui a pouco, nos dois capítulos à frente, Jesus fala assim, se você for construir uma torre, faça as contas primeiro, para que você não chegue ao ridículo de não concluir e as pessoas zombarem de você. Então Jesus, ele quer que a gente administre. E o homem fala assim,
eu vou fazer isso, vou derrubar os meus celeiros e edificarei outros maiores. Olha que coisa boa, que administração boa. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Certinho, perfeito. Tinha recurso, ia fazer, ia criar para ele uma segurança. Só que aí ele entra no versículo 19 e sai totalmente da linha, porque ele diz assim: e direi à minha alma. Aí ele sai do âmbito físico para tratar coisas da alma. E ele fala, e direi à minha alma. Se ele dissesse assim, e direi à minha família, e eu direi à minha família, ó família, nós temos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, tudo bem. E Deus quer que a gente cuide da família. Deus não quer que os ricos, sendo ricos, desamparem suas famílias. Tenha para si carrões, mas a esposa não tem, os filhos não têm, aquela coisa né? Deus quer que a pessoa reparta com a sua família, é claro, e também que sejam generosos. Por isso que Jesus vai combater aqui, nesta parábola, principalmente a avareza. Mas agora, esse homem não fala isso, ele fala assim, direi à minha alma, ó alma, você tem muita coisa boa, então, você vai fazer o seguinte, minha alma, descansa, come, bebe e folga. Aí não dá, é aqui que Deus fala assim, louco. Sabe o que ele está dizendo para esse homem? Você administra muito bem sua riqueza e muito mal a sua alma. Porque a alma não come, não bebe, não folga com coisas dessa vida. O corpo sim, o corpo ele descansa, come, bebe e folga com essas coisas do celeiro. Mas a alma não. E é por causa disso, irmãos, que tem muita gente nas igrejas, pertinhos daquele que faz toda a diferença, mas com almas sujas, impuras, cheias de depressão, cheias de traumas, odiando, rancorosas uns com os outros. O povo mais difícil, escute o que eu vou dizer, o povo mais difícil de perdoar é o povo da igreja, porque pensa que é intocável. Tocaram em mim, nossa, gente, eu nasci na presbiteriana tradicional, e eu aprendi o amor na presbiteriana tradicional. Porque nós pentecostais temos poder, mas muitas vezes falta amor. Se tocar em mim, se tocar o quê? Aí cria aqueles revanchismos, fica querendo que Deus seja parceiro de vingança, usa versículos bíblicos para dizer que Deus vai tocar no outro e vai até matar, né? Toda vez que eu falo isso, eu tenho que lembrar do Maciel. Maciel foi cantar num lugar, o pregador revelava tudo, mas aí ele falou assim, tem gente me perseguindo, dizendo que Deus não está na minha vida. E aí ele provou que não estava mesmo, porque ele disse assim, dizendo que Deus não está na minha vida, mas eu já falei, eu vou cuspir no caixão de cada um. Foi isso mesmo, não foi? Tem gente dizendo que não tem Deus, agora a gente sabe que não tem mesmo. Porque dons não revelam pessoas de Deus. Deus usa pessoas com dons e que Deus use mais ainda. Mas só que isso não revela se a pessoa é de Deus. O que revela se a pessoa é de Deus são frutos. Vida diária com Deus. É amor no coração. Sem amor ninguém tem Deus.
Ninguém conhece Deus e ninguém viu a Deus. Primeira carta de João, nós já falamos sobre isso. Então, quantas pessoas têm dificuldade de perdoar e nunca muda de vida? Você pode falar, mas a cabeça é maior do que a inteligência. Por isso que a gente chama pessoas de, mas essa pessoa é cabeçuda. Irmãos, quando perdoa, quando considera, quando reconsidera, quando faz qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, se cura. Aí pouca gente dá glória a Deus porque quer curar diferente, quer curar com vingança. Eu orei com pessoas, já falei aqui, na época de libertação, a gente fazia trabalho de libertação, então, meu Deus do céu. Aí a pessoa, ela disse, eu vou para o inferno, mas não perdoo meu esposo. Dá vontade de dar para ver se acorda. O cara machucou, feriu, fez o que fez, e agora ela prefere ir para o inferno, do que perdoar o camarada. E perdoar o camarada não vai curar o camarada, vai curar ela. Pouca glória a Deus, está vendo que é pouco? Porque a gente quer muito mais vingança. A gente quer que o outro se dê mal. Olha, eu não sossego enquanto eu não ver aquela pessoa pagar pelo que fez. Seja liberta em nome de Jesus. É por isso que a alma, ela está muito mais cheia de vingança do que cheia do Espírito Santo. Muito mais cheia de desejos ruins do que paz de espírito. Eu tenho uma palavra para nós nessa noite. Cuide de sua alma em primeiro lugar. É isso que Jesus está falando aqui e está tentando transmitir, e eu digo novamente, tentando não por causa dele, mas por causa dos ouvintes. Israel não sabia perdoar as pessoas, não sabia perdoar os inimigos. E Jesus disse assim, não, eu não vim destruir almas, eu vim salvar. João falou, o senhor quer que ora para mandar fogo do céu e queimar esses samaritanos, porque eles não querem receber nós aqui? Jesus falou, João, eu não vim destruir as almas. É como se ele, mesmo sendo Deus, pudesse dizer, pelo amor de Deus, entenda, eu estou aqui para fazer a diferença. Isso aí são coisas dos gentios, dos perdidos, dos homens da vingança, do rancor. Eu sou o Deus do amor. Quantas pessoas morreram antes da hora por causa do ódio? Porque o ódio, uma das coisas que ele faz no corpo humano, nós vamos falar de coisas, certamente Deus vai nos dar direções nessa campanha, e direções aos pregadores, mas uma das coisas que o ódio faz na vida daquele que odeia, ou daquela que odeia, é baixar a imunidade da pessoa. Vem enfermidades. O desejo de vingança, essa amargura, tira da pessoa a própria vida, ela deixa de viver a vida dela, para tentar viver a vida de um vingador. E muitas vezes da pessoa que ela nunca foi. Porque tem pessoas que são boníssimas, mas quando são feridas, pelo amor de Deus. Tem pessoas que amam, e você que ama, pelo amor de Deus, acorda. Que são as pessoas que amam, mas eu não mereço, eu amei essa pessoa. Mas não é questão de merecimento, é questão de saúde da alma. Se a minha igreja ouvisse a voz do meu espírito, diz o Senhor, e vai de sábia. Quantas aqui da sai, quantas tem uma unção de cura aqui nesta noite. Quantas pessoas poderiam ser
homens ungidos, usados tremendamente por Deus, mas não são porque estão com rancor com pastores, estão com rancor com irmãos que fizeram isso ou aquilo. Irmãos, e eu falo com propriedade, eu fui mandado embora de uma igreja, fazendo em Cristo Jesus, sem ele, o homem é um saco de lixo furado, mas fazendo a maior obra da igreja no Senhor, para a glória do Senhor, claro, e pelo Espírito Santo. Mas fui mandado embora daquela igreja, era para revoltar, era para chegar e tal, mas o Senhor me deu graça. O Senhor me deu entendimento. A igreja não é do homem, a igreja é minha. Eu não faria o que o homem fez. Eu sou o teu Deus, eu te escolhi. Continua na marcha, continua na caminhada, levanta a tua cabeça. O que não cumpriu aí, eu vou fazer cumprir aqui. Seja perseverante, seja forte e corajoso. Rabáciadai. O que acontece conosco pode nos matar ou nos levantar. O que acontece conosco pode nos matar ou projetar. O problema é a maneira que lidamos com isso. Seja mais inteligente em nome de Jesus. Não inteligência, essa inteligência física, natural, não. Seja mais inteligente espiritual. Alcance a inteligência espiritual. Deus está te dando crescimento com tudo que você passou. Ainda que Deus não tinha propósito que você sofresse certas coisas, Ele usa estas coisas para te amadurecer, te dar crescimento e te fazer uma melhor pessoa. Será que alguém está entendendo? Aprenda a cuidar da sua alma, cuide dela em primeiro lugar. Cuide dela. Eu estou bem com isso? Eu vou lá porque eu quero ver. Não, então não vai. Fique em paz. Escolhe o caminho da paz. Quando depender de vós, realmente tenha paz com todos. Quando esse homem chega para Jesus e fala: meu irmão está dando trabalho, nós precisamos senhor, me dá uma instrução, porque ajuda. Não sou árbitro de ninguém, não. Aí Jesus fala: cuidado com a avareza. O que é avareza? Ganância. A palavra aqui é pleonexia, que quer dizer o desejo insaciável de ter sempre mais. Jesus alerta para nos guardar de toda pleonexia, de todo esse desejo, essa coisa nojenta da gente querer o vestido mais bonito porque a outra tem. Você pode querer um vestido mais bonito, mas não o que a outra tem, e nem porque a outra tem. Que vida é essa? Eu vou comprar um carro agora porque o meu primo comprou um carro e o meu primo. Mas eu vou, meu amor, meu bem, meu marido, eu quero que você faça mais 3 cômodos nessa casa e 3 cômodos assim, porque o fulano fez. Pelo amor de Deus, vive em paz. Pare de olhar para a vida dos outros e viva a sua. Eu tenho certeza que você prefere uma casa de 5 cômodos com alegria do que uma com 20 com angústia e tristeza. As palavras são simples, mas o Espírito Santo está falando com a igreja. Sonhe alto, mas para você chegar, e não para concorrer com ninguém. Você não precisa disso. Uma das coisas que eu tinha e tenho dificuldade ainda hoje é quando eu chego num lugar, Deus quando quer me usa com os dons da forma que Ele quer, e glória a Deus por isso. Mas eu chego num lugar, tipo assim, eu sou pregador da noite, eu entendo que, eu vejo que pessoas estão concorrendo, quem revela mais, quem não sei o que, meu Deus, eu morro na hora, acabou. Eu acho isso um absurdo, um ridículo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aí é melhor do que ninguém. Nós temos funções,
Nós temos ministérios, temos características, mas o bom é Jesus. Se Jesus tirar de qualquer um o que ele pôs, nós viramos nada. Então nós somos iguais. Não tem que ter concorrência. O Pedro Henrique agora está sendo usado, então agora o Pedro Henrique, não sei, agora você vai ver, porque agora tira a inveja do coração. Pedro Henrique está sendo usado e que Deus use mais. E nos sujeitar uns aos outros, no Senhor. Por isso que Jesus está dizendo assim: que ganância é essa? Para que essa ganância? É igual a pessoa, não, enquanto eu não comprar isso, não comprar aquilo, eu não tenho paz. Meu Deus, que conversa fiada. Tenha paz hoje. E se você conquistar, continue com a paz. E se não conquistar, continue com a paz. É isso que Paulo está falando a Timóteo: contentai-vos com o que tendes. Nós não temos que concorrer. Maciel agora comprou um novo veículo. Eu fiquei feliz demais. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai acontecer um zero ainda mais ainda, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. O dia que Jesus trocou meu chevetinho por uma Paraty, que chegou uma herança da mamãe da Vilce, lá da Bahia, nós juntou e trocou. O chevetinho foi, nosso coração ficou doendo, porque ele passou conosco as maiores batalhas, né? E aí, cheguei, né, o Arnaldo, o Nilson, o Arnaldo da Ingecon, né, o Arnaldo de Pina, aí eu sempre pregando na Donep, era capelão, aí o Arnaldo falou: uai, e essa aqui é nova? Falei: então, Arnaldo, Deus abençoou e tal. E ele olhou assim, ele encheu os olhos de lágrimas e disse: só ficarei feliz quando eu ver você num carro zero. Mas parabéns por essa vitória. E eu lembrei agora quando eu lancei, aleluia, alegrar com os que estão de certa forma crescendo, conseguindo alguma coisa, alegrar mesmo, não é alegrar com aquele olho de, ei, né, você está mexendo com droga? Não tem uns irmãos assim? Aqui não, né? Aqui não, porque aqui não, né? Que a gente ouve a palavra, prega e ouve, né? Deus não pode prosperar? Pode. E que Deus prospere os nossos irmãos. E se prosperar eles e não prosperar a mim, Deus sabe o que está fazendo. E já falei com o Senhor, não quero nada que possa me tirar do Senhor. E se eu tenho algo que está me tirando do Senhor, tiro algo, porque eu quero morar no céu com o Senhor. Eu estou falando com toda sinceridade diante do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, o meu Senhor. Não adianta. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16, 26. De que adianta? Qual é o fundamento disso? Qual é o que vai ajudar? Cuide da sua alma. Você e eu, nós temos que estarmos bem quando chegar a hora. E nós temos que estar bem para viver nessa vida. Nós temos que estar bem, meus queridos, entre nós, para viver essa vida. Por isso que esses conselhos de mutualidade que a Bíblia traz para a igreja, são conselhos de vida. Aliás, conselhos não, mandamentos, porque são mandamentos de vida. Amai-vos uns aos outros, mandamento, imperativo, está ali no imperativo. Amai-vos é porque é um para o outro e o outro para mim. É uns aos outros, é mutualidade. Pastor, mas tem gente que é difícil de amar, mas tem que amar. Tem gente que é fácil de amar, e tem que amar. Outros são difíceis, mas tem. Por isso que Jesus falou assim: amai os vossos
inimigos, porque a pessoa mais difícil de amar são os inimigos do ponto de vista de Jesus Cristo nessa passagem, e nós temos que chegar a amar também eles. Mas hoje, talvez Jesus dissesse: amai o teu irmão, porque muitos de nós estamos amando muitas pessoas caídas lá fora, que são inimigos do Evangelho e da cruz, e não amando os irmãos que estão aqui dentro. Tem que amar os de dentro e amar os de fora. Qual é a prova que eu não estou amando o meu irmão? A fofoca sobre o irmão, que mata o irmão. Lembro da mensagem que eu nunca preguei, mas Deus me deu. Tem uns 26 anos essa mensagem. Assassinos da fé dentro das igrejas. Mas dentro das igrejas, pastor, onde você acha que está principalmente o joio? Onde você acha que o diabo quer agir mais? Quem que você acha que o diabo quer destruir? O mundo que já é dele? Ou a igreja que não é? É aqui que Deus falou: amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque Ele sabia do que ia acontecer. Suportai-vos uns aos outros. Deus vai me dar um galardão enorme, porque eu suporto o Edson. O Edson da Nina, o Edson da Nina. O da Nina vai ser. Ela bate nele. Ô, Daniel, o que é que nós falamos, Daniel? Irmão, amar é privilégio. Amar é uma honra. Perdoar é privilégio. Perdoar é uma honra. Te revela. E não te revela para mim, pastor, ou para o seu irmão ou amigo, te revela para Jesus Cristo. Arabácia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus chama esse homem de louco. Por quê? Porque ele estava cuidando primeiro dos bens, primeiro da necessidade física, e não primeiro da alma. Louco! Afleron, né? No grego, se eu não me engano. Você é insensato. Você não está lúcido no que você está falando. Ele está dizendo: falta a você sabedoria espiritual e sanidade moral. Você precisa aprender a lidar. Antes de você pensar nos bens materiais e na riqueza que você tem, pense na sua alma e como ela está, porque poderão te pedir ela hoje. Aliás, o texto, dependendo da versão, no caso a minha revista e corrigida, está dizendo: hoje te pedirão a tua alma. E aí essa palavra, se ela fosse para mim, se fosse para você, hoje, não é amanhã, daqui a pouco, são 9 horas, daqui a pouco, meia-noite, antes da meia-noite, hoje, te pedirão a sua alma. E aí, o que você ajuntou, o que você projetou, tudo que você está aí elaborando, vai adiantar para quê? Porque hoje, você passa para a eternidade. Ei, Bactaim. Ei, Cabatiamon, Machá. Hoje mesmo você estará cruzando o efêmero para o eterno. E lá no eterno, dependendo do jeito que você vai chegar, então o destino seu. Porque uma vez morto segue seu juízo. Hebreus 9, 27. Se morrer com Cristo e acertado com Ele, glória eterna, paraíso e depois Nova Jerusalém. Se morrer sem Cristo, inferno provisório, Sheol, e depois o inferno eterno, o lago de fogo. Hoje te pedirão a tua alma, e aí?
Já parou para pensar nisso? Por isso que essa campanha é maravilhosa. Porque nós temos que estar pronto no dia que Jesus falar, hoje. Hoje. Se eu já fiz essa colocação algumas vezes, vamos lá, pessoas aqui no meio de nós dizem assim, eu não consigo perdoar. Mas não vou fazer mais uma aqui, vou fazer duas. Eu não consigo perdoar. Aquele homem, aquela mulher, aquele fulano, aquele pai, aquela mãe, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, não dá. Aí, preste atenção por gentileza. Aí eu falo assim, para a pessoa, eu vou te dar 5 milhões de euros para você perdoar essa pessoa. Você acha que ela perdoa? Eu já pus 5 milhões para não ter negócio. Perdoa ou não? Só se tiver endemoniado. Porque a pessoa pensa no bem próprio e perdoa. Agora pensa no seu bem futuro eterno. E perdoa em nome de Jesus Cristo. Porque você pode pegar 5 milhões de euros e no dia que você pegar, morrer. Sim ou não? Aprenda a cuidar da sua alma. Primeiro cuide da sua alma. Não há dinheiro no mundo que compre a eternidade para nós em salvação, mas há o sangue de Jesus que nos comprou, Adabassai, que nos lavou, nos limpou, santificou, e por esse sangue a vitória é nossa, Ramai, Ganástia, por este sangue nós entramos na sala do trono, por este sangue somos justificados, Daramai, Darácia, somos garantidos no céu pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa hoje, lava a sua alma hoje, tira a amargura, tira as acusações, tira as lembranças do mal e se levante para viver a vida que Deus lhe deu. Muitas coisas que nós não conquistamos, não é porque Deus não prometeu, Ele prometeu. Muitas coisas que nós não conquistamos, não é porque não temos condições de chegar, é porque nós estamos embaraçados com os traumas, com as mágoas, com as dores. Tem gente que não consegue ter uma comunhão com Deus, porque não tem relacionamento com o Pai. Isso é provado cientificamente. Psicologia fala sobre isso, porque faz uma associação. Se não está bem com o pai biológico, não tem, a mente não aceita estar bem com o Pai do céu. E graças a Deus, se você se converte ao caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é pela palavra. Não existe caminho do Senhor sem a palavra. Mas se você converte a essa palavra, você vai olhar para o Pai verdadeiro e dizer, agora eu tenho um Pai. Tenho um Pai que nunca me deixou. Quando nós fazíamos cura interior, na época de libertação, tinha a questão de libertação e tinha cura interior. Dependendo da situação da pessoa, fazia um primeiro do que o outro, senão não funcionava. Quando a gente fazia cura interior com pessoas magoadas com pais, nós orávamos a Deus, depois de conversar sobre, depois de aconselhar dentro do que é, Senhor, traga a memória agora, em nome de Jesus, o que precisa ser curado. Nossa, aí vem as lembranças.
Momento que o pai falou isso, que a palavra entrou na alma, que angustiou, a pessoa chora, ela angustia, não sei o quê, Senhor vai, Senhor, agora, aí conversa com a pessoa, agora perdoa essa parte, perdoa essa lembrança, perdoa isso aqui, perdoa, e a pessoa vai perdoando, daqui um pouco você ora com a pessoa, ela chega a ser levada pelo Espírito Santo, e levanta suave, porque quando você decide cortar aquele mal, o Espírito Santo age em seu favor. Cuide primeiro da sua alma. Por isso que Jesus vai dizer, você é louco. Mas Ele não está condenando a administração. Ele não está condenando porque o homem é rico. Ele está dizendo, você precisa preocupar com a sua alma. Não seja louco, não seja insensato, não seja alguém que olhe para si, viva em si mesmado, no sentido, eu mereço que essa pessoa pague, eu mereço que essa pessoa sofra. Você merece Jesus Cristo, e Ele se ofertou por nós, e não por nós, mas porque Ele se ofertou, nós podemos tê-lo, e podemos alcançar verdadeiramente a liberdade em Cristo. Aleluia. Quando a palavra diz, hoje vão pedir a sua alma, está dizendo a palavra no grego, requerer, pedir de volta. É como uma exigência por empréstimo, a devolução do empréstimo que foi emprestado. E isso aqui é profundo, porque foi Ele que deu a nós a vida. Nós viemos dele, por isso que é bom conhecer um pouquinho do original, né? Às vezes. Nós viemos dele, e quando ele diz, hoje te pedirão a tua alma, ele está dizendo, hoje vou pedir a devolução da mercadoria, porque nós, querendo ou não, estamos pertencentes a ele. Do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores, e tudo que nela há. Por isso que ele fala assim, você está temendo quem pode matar o corpo? Não, não sei não. Teme quem pode matar o corpo e também mandar a alma para o inferno. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Cuida da sua alma. Cuida da sua alma. Uma das coisas que eu aprendi com a minha amada e não idolatrada, irmã Vilcelene, porque ela passou muitas coisas na sua história, já falou algumas vezes ministrando, quando criança, adolescente e tudo mais. Então ela teve que aprender a perdoar de uma maneira diferente, por tudo que ela já passou, que não foi fácil. E aí o que acontece? Quando alguém fere ela, na época que eu aprendi, né? Feria ela ajoelhava no quarto e entrava em oração. Senhor, só levanto daqui quando o Senhor limpar minha alma. Eu não quero isso para dentro de mim. Eu sou tua serva. E oração, oração. Quando Deus lavava, levantava e ia caminhar. Aleluia. Avançarai. Porque o que mais te para é o que está dentro da sua alma. E o que mais te movimenta é o que está dentro da sua alma. Por isso, quando o salmista estava longe da casa de Deus, ele diz, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Pai. Arabá, Sadai, aleluia. A minha alma tem sede de Deus. Ele está revelando que a alma se acerta em Deus, que tudo na alma é resolvido com Deus, ao contrário deste homem, que está dizendo para a alma contentar com comida, bebida, folgar, descansar.
Esse salmista está dizendo: alma, você precisa ver a face do teu Deus, você precisa contemplar a face do teu Deus. E eu digo a mim e digo a você, a nós nesta noite, tudo se resolve na face do amado Pai que está nos céus, na pessoa de Jesus Cristo. Se você não está bem, se há alguma coisa está mal aí, levante-se para encontrar-se com o teu Deus. Em nome de Jesus, vá para a oração, vá para o jejum, ajoelha e diz: eu não levanto daqui enquanto a minha alma não for lavada, limpa, em nome de Jesus. Senhor, o teu sangue tem poder, o teu sangue está sobre a minha vida, entra na minha carne, nos meus ossos, nos meus nervos, na minha pele, no meu sangue, entra na minha alma, nos meus sentimentos, pensamentos, em tudo que envolve a minha psique, entra na minha vida, entra no meu espírito, se apodera de mim, Espírito Santo, pois eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso que é ser rico para com Deus. Irmão, ser rico para com Deus, talvez Deus nos dê uma mensagem assim, né? Aprendendo a ser rico para com Deus. Ser rico para com Deus é ter dinheiro para comprar coisa do céu. Só que o céu não aceita dinheiro. Aí já vai a mensagem. Isaías 55 diz: quem tem sede, venha às águas. E aí ele diz: comprai sem preço e sem dinheiro o melhor dessa terra, aleluia, vinho, leite, etc. Então o céu é sem preço e sem dinheiro, mas então qual é a moeda? Sede. Ó vós que tendes sede, venha às águas. Irmão, quando a gente tem sede, a gente ignora as outras coisas. Se eu estiver morrendo de sede aqui, e eu avistar uma fonte de água ali, você pode tentar me pegar, que não vai, porque eu vou me satisfazer lá, eu estou com sede. É por isso que ele diz: assim como a corça suspira, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Porque a corça, quando ela fugia do predador, tudo que ela queria achar era água. Porque na água ela conseguia nadar rapidamente e renovar suas forças mais do que a do predador. E outra coisa, na água o cheiro dela desaparecia, o predador não conseguia sentir o cheiro. Mergulha para você ver em Deus. Mergulha, mas mergulha mesmo, não fica no superficial não, mergulha. Lá vai, Derace Amanda. Ao invés de ficar conversando o culto inteiro, olhando para lá e para cá, olhando para celular, experimenta mergulhar. Experimenta ter uma experiência de culto verdadeiro. Experimenta vir na igreja, não para ficar analisando isso ou aquilo, mas venha para encontrar o Deus da igreja, que está na igreja, que não falta culto, a presença gloriosa dele. Experimenta mergulhar. O inimigo nem vai passar perto, porque o seu cheiro agora será o cheiro bom, suave de Cristo. Cuida da sua alma, levanta essa alma, para de querer atingir os outros, de falar da vida dos outros, de pensar na vida dos outros. Pensa na sua vida, pensa na sua alma, cura a sua alma, levanta a sua alma, levanta você, e você vai ver Deus te cuidar de maneira muito maior. Fique sobre os pés. Jesus em tudo está dizendo: para de ganância. Preocupa com coisas simples. Diga comigo: cuidar da alma. Quando eu quero mesmo, é simples.
Só que os arrogantes nunca abrem o coração. É como se duas pessoas morressem abraçados, se odiando e dizendo: eu morro, mas você também paga. Eu morro, você também paga. Vai os dois para o inferno. É muita arrogância, é muita ignorância. Porque o bem é para mim. Vai, mais uma vez, só para você analisar. Mais uma vez, por favor. A pessoa te fez mal. E a pessoa é má mesmo. E a coisa foi ruim mesmo. E você está sofrendo. Me diga, a pessoa ruim está sofrendo? Ela está no mundão dela de fazer ruína. E ainda dá gargalhada. Olha lá, ó. Aquela bola. E Jesus falando assim: quer resolver? Deixa os mortos enterrar os seus mortos, e você cuida da sua alma. Perdoa. Perdoa. E se eu perdoar e a pessoa errar de novo? Perdoa de novo. Porque você está se curando, se guardando, se protegendo. Você está se lançando nas águas de Deus. Você sabia que quando você fizer isso, a recompensa vem? Aquelas pessoas que me mandaram embora da igreja, irmãos, aconteceram muitas coisas. E eu falo isso com temor e temor, debaixo do sangue de Jesus. O que Deus promoveu na minha história, pelo que Ele fez, valeu muito a pena. Eu vou dizer só isso porque não né, porque quem é beneficiado é quem perdoa, é quem vira a página, é quem olha para frente e diz: mas o Senhor vai me ajudar. Ramassadai. Você viu o que Absalão fez com o pai Davi? Tomou o trono, inventou história, caluniou o pai, tomou o trono do pai. O pai saiu, deixou, não brigou, perdoou, foi correr a sua história. E quando o Absalão morreu, na sua vaidade, seus cabelos cravados no carvalho, Davi chorou pelo seu filho. Absalão, Absalão. Os soldados ficaram com ciúme daquilo, mas era o coração de um homem perdoador, porque ele não guardou o que o filho fez contra ele, ele guardou o filho no coração. E agora eu te pergunto, quem foi abençoado? Absalão ou Davi? Davi. É isso que a gente tem que aprender. Jesus te perdoou? Está satisfeito? Jesus foi para a cruz para fazer isso. Sim ou não? Sofreu? Não tem explicação. Mas quem ganhou mais? Jesus ou os que eram inimigos da cruz? Porque nós éramos inimigos da cruz. Ele está na glória com todo o poder no céu e na terra. É quem perdoa que é melhor beneficiado, é maior beneficiado. Você quer perdoar? Eu sei que tem pessoas aqui que a palavra foi pregada sobre perdão especificamente para você. E aí você decide perdoar ou não. Mas eu sei que esta palavra, se ela tiver resposta que ela quer em você, sua vida muda a partir de hoje. Quando tudo muda na sua alma, tudo muda na sua história. Essa é a frase do Espírito Santo da noite.
Quando tudo muda na sua alma, tudo muda na sua história. Quando tudo muda na sua alma, tudo muda na sua história. Então feche os seus olhos. Cuide da sua alma em primeiro lugar, é o que Jesus está dizendo a nós. Uraman Sedai. Coloque as mãos assim na sua caixa torácica, como quem coloca as mãos na alma. Quem é essa pessoa que está aí dentro? Quem ela se tornou? Por onde ela está indo? Quem era esta pessoa? Uma vez eu estava pregando num lugar, foi aqui mesmo, no primeiro templo. Deus me mostrou uma menina. Eu estava orando por uma mulher e Deus me mostrou ela. Menina, saia apressada, que falava antigamente, alegre, bolsinha, feliz. E Deus falou com aquela pessoa, mostrou exatamente ela naquele tempo, como era. Ela chorou muito. E Deus disse àquela mulher: eu quero você como você era. E essa palavra é para muitos aqui nessa noite. Eu quero você como você era. Lembra? Você era feliz. Nada te entristecia. Nada te parava. Recebe aí a cura na sua alma. Recebe aí a cura nas suas memórias. E se levante, retorne a ser aquela mulher que você era, aquela moça que você era, aquela adolescente feliz. Pastor, mas a minha vida hoje é outra. O que fazia diferença não era você solteira, não era você adolescente, não era você naquela história. O que fazia diferença era como você vivia na sua alma. Quem tem ouvidos, ouça. Roman Sedai. Vai arrancando agora em nome de Jesus amargura da alma. Sai no nome de Jesus. Tristeza da alma. Sai no nome de Jesus. Desejos de vinganças na alma. Sai no nome de Jesus. Desejo de vingança, ouça minha voz no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Desejo de contrariar os pais e por isso fazer errado. Sai em nome de Jesus. Alma, 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 se levante em nome de Jesus. Perdoe agora. Tira o rancor agora, joga na lata do lixo agora em nome de Jesus. Pois a sua alma não é para guardar lixo. Arabaçai. Perdoa agora. Perdoa o pai. Perdoa a mãe. Perdoa o filho. Perdoa a filha. Perdoa aquele patrão, aquela patroa, aquele diretor, aquele gerente. Lavacedai. Perdoa aquele irmão biológico. Perdoa as acusações que foram de maneira infundada levantadas contra você. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta curado agora. Levanta liberto agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Debarácia, tem pessoas perdoando. O Espírito Santo está tirando o óleo escuro de dentro. Aramassaia. Está saindo óleo, é uma troca de óleo. Ei, camaraia, dácia.
hora que sair a última gotinha, o azeite do céu vai chegar. Abandarabia dácia, enchei-vos do Espírito Santo, perdoando, enchei-vos do Espírito Santo, tirando as mágoas, enchei-vos do Espírito Santo, tirando as lembranças amargas e substituindo pela palavra da promessa: eu estou contigo, eu te ajudarei, eu serei o teu Deus, eu abrirei os caminhos. Arabácia, arabagaia, orabácia, viadai, recebei o Espírito Santo. Recebei, 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 recebei as águas purificadoras. Você que está pela internet, receba, em nome de Jesus Cristo. Irabaia, rabassore, cabai. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei. É assim que se tem, Jesus, perdoando. Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. E se eu não tenho E o que Jesus faz ao terminar esta parábola? E disse aos seus discípulos: portanto, aqui ele faz a ligação com o texto, ele está ligando o texto. Portanto, vos digo, não estejam ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Olha para os pássaros, olha para os lírios, Deus cuida deles. Você não pode acrescentar na sua vida nem um dia mais, mas o Senhor cuida. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Paz aqui, caminhada abençoada. Se a mente estiver sã, o corpo estará sã. Se a alma estiver bem, cada conquista será comemorada. Se a alma estiver mal, conquistas e não é o bastante. Mas se a alma estiver bem, você tem um celular de 128 GB, não pega nenhum vídeo hoje. Aí vem um de 256, você, glória a Deus, eu não merecia.
Mas se você tiver uma alma amargurada, você vai jogar o de 256 no lixo e dizer: eu não preciso disso. A alma em paz, ela agrada de tudo. Eu tenho um amigo meu que ele gostava só do café rancheiro. E ele ganhou um outro café, que eu não posso falar o nome, senão tem processo. Ele ganhou um outro café inferior na época. Já falei o nome aqui outras vezes. Aí ele pegou e jogou o café no lixo. Ele não tinha dinheiro para comprar um copinho de café. Ele ganhou 250 gramas. Meu Deus, dá para fazer café demais. Jogou no lixo. Passou uma taca. Mas se a alma dele estivesse bem, não estivesse sentindo acusado, humilhado pelas pessoas, obrigado, Senhor, o Senhor me deu. A alma, quando está bem, a gente pega 5 pãezinhos e 2 peixinhos diante de uma multidão só de homens, 5.000, ainda levanta e dá graças. Quando a alma está bem, você aprende a ser agradecido. Meu Deus, onde eu cheguei? Meu Deus, olha que eu tenho. Meu Deus, eu tenho um vestido. Mas o outro lá tem 5, mas tem gente que não tem vestido. Eu tenho um vestido. Meu Deus, eu tenho um terno. Olha, não, mas o outro fulano lá tem 30 ternos, mas tem gente que não tem, e eu tenho um agora. Glória a Deus. A alma faz a diferença. E uma alma agradecida é uma alma que tem porta aberta no céu. A gratidão atrai bênçãos. A gratidão atrai vitória. Mas não tem como ter gratidão numa alma rancorosa. Em nome de Jesus, seja curado. Essa campanha vai curar todos nós. Não a campanha em si, mas o que Deus vai falar e fazer na campanha. Receba aí a sua bênção em nome de Jesus. Recebe assim com vontade, assim: eu recebo em nome de Jesus. Diga: minha alma se alegra em Deus, o meu Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Rabacalabasandarai.